Olá, eu sou o apóstolo Hélio César, sou o presidente mundial da Convenção CONAI e a Convenção CONAI como mantenedora da CONAI Curso, que estará desenvolvendo com você o grande curso de bacharel livre em teologia. Venha fazer uma grande imersão de conhecimento através da palavra de Deus e descobrir os mistérios, os segredos, que não são segredos, basta você conhecer. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E com conhecimento você certamente evitará perecer e abrirá portas extraordinárias para o seu futuro, como um pregador da palavra, como um ministro do evangelho, para propagar a boa palavra de Deus. Eu estou aqui torcendo por você e tendo a certeza que toda a nossa equipe da CONAI Cursos estará ofertando para você a melhor qualificação possível para que você se torne um teólogo de excelência para levar a boa palavra de Deus aos quatro cantos da terra, no nome de Jesus Cristo. Venha, faça o seu curso e a porta do futuro está aberta para você. Caros alunos do nosso curso de teologia, nós estamos aqui hoje com o nosso bispo Agemiro Lopes Batista, que será o nosso professor hoje dos livros proféticos. O bispo Agemiro é um homem de Deus que eu conheço há mais de 30 anos, foi meu mestre quando eu iniciei meu ministério, tem amplo conhecimento, é um teólogo bem qualificado, formado por uma universidade americana, e eu tenho certeza de que vocês irão receber hoje uma aula brilhante para o seu coração. Hoje nós estaremos trabalhando os livros proféticos, lá no livro intermediário, tá certo? E eu tenho certeza que você vai se debruçar sobre grandes conquistas de conhecimento e aprofundar ainda mais nas revelações que Deus tem para a sua vida nessa noite. Obrigado, bispo Agemiro, uma boa aula, e a todos os nossos alunos, aproveite bem e tire o melhor proveito dessa aula, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, muito obrigado e até a próxima. Boa noite, graça e paz. Apóstolo Hélio, muito obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui com vocês, com alunos presencialmente, com alunos online. Ainda não sei se é possível ter um feedback dos alunos online, mas se você puder comentar, você vai falar se o som está bom, se está chegando até você, manda no grupo, se o som está bom, se está bem audível para você que está acompanhando aí. E vamos iniciar a nossa aula. Vou, como bom pentecostal, fazer logo uma oração aqui com vocês, amém? Pedir a Deus que nos abençoe e nos conduza no entendimento da sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças por este momento, por esta oportunidade de poder adentrar as Sagradas Escrituras com a intenção de aprender a Tua Palavra, abrindo o nosso coração, e que o Senhor nos conduza na racionalidade, com um culto racional e também espiritual, que o Espírito Santo, o intérprete da Bíblia, possa ir nos conduzindo, nos orientando dentro do conhecimento que também nós buscamos, o qual o Espírito Santo lembra, e que todos aqui presencialmente e aqueles que estão online sejam abençoados e cresçam um pouco mais em conhecimento nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Como o apóstolo Hélio falou, a gente teve caminhada junto desde bem jovens, e é uma honra, uma alegria poder estar acompanhando ele nesse ministério depois de tanto tempo. E a gente estava contando aqui meio que 30 anos de obras, de época que a gente abriu obras no Nordeste, e temos, graças a Deus, agradecer a Deus de ter nos mantido, nos sustentado na sua obra, e ver tantas pessoas aceitar Jesus, desenvolver, querer conhecer mais, querer desenvolver o seu conhecimento. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz de ver vocês separar o seu tempo, que hoje em dia a vida é uma correria muito grande e a gente tem dificuldade de parar 5 segundos para ver alguma coisa. Imagina aí 3 horas e meia, mas para a palavra de Deus é prioritário e primordial. Inicialmente eu quero fazer uma revisão panorâmica da Bíblia, porque a Bíblia ela
a gente pode dividir os livros da Bíblia em 5 grandes temas. Então, quem já estudou bibliologia, ou quem já viu esses temas anteriormente, pelo menos vai revisar. Quem não viu, vai gerar na sua mente uma imagem panorâmica. É isso que eu quero que vocês gerem, essa imagem panorâmica na Bíblia. Depois de fazermos esse panorama bíblico, nós iremos diretamente para os livros proféticos, que são 17 livros proféticos na Bíblia, no Antigo Testamento. Apesar que temos outros conteúdos proféticos e que outras visões bíblicas levam em consideração também outros livros, por exemplo, como o livro de Josué, que outras visões bíblicas consideram como um livro profético. São livros históricos, mas por existir profecia, são considerados. Na visão da maioria dos intérpretes, dos estudiosos, são esses 17 que nós vamos dar uma pincelada hoje e talvez aprofundar em alguns deles. Ok? Primeira coisa que eu quero citar um texto bíblico, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para redarguir, para conduzir em justiça, para que todo homem de Deus, eu falo homem ou mulher, porque é no sentido generalizado, seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então vocês tomaram a atitude certa. Esse é o maior livro, o melhor, o mais profundo, o mais inspirador, o mais espiritual, já escrito na história da humanidade. Vocês escolheram bem, a Bíblia Sagrada. Então, pastor, me dê um panorama da Bíblia. A Bíblia, usada pelos evangélicos, ela tem uma pequena diferença em relação à Bíblia usada pelos católicos. Porque por divergência de interpretação, na formação do cânon sagrado, cânon significa vara de medir, ou seja, é a medida da nossa fé, da nossa crença, a Bíblia Sagrada, os evangélicos entenderam que são 66 livros. Os católicos incluíram alguns mais, 7 livros e algumas exceções. Então você vai, a diferença é só essa. Os 66 livros que estão na Bíblia usada pelos evangélicos são os mesmos 66 livros que estão na Bíblia usada pelos católicos também. A diferença é que nós não temos esses outros 7 livros e algumas exceções. Por quê, pastor? Porque não consideramos como cânon sagrado, como regra de fé para nós os cristãos. E por que existe isso? É porque uma cultura, como o Brasil e outras culturas, no caso Israel, não se escreveu apenas 66 livros. E não se escreveu apenas 72 no caso, ou 73 no caso da Igreja Católica. Certo? Se escreveram muitos outros livros. E para chegar a esses livros que estão na Bíblia, foi preciso anos de estudo, de interpretação e de análise. E aí aqueles livros que nós não consideramos como inspirados, eles são de grande valor. Apenas não está na Bíblia, que nós utilizamos, e os pentecostais, os evangélicos utilizam, porque não consideramos como regra de fé, como inspirados, como regra de fé. Mas tem muita utilidade histórica para se entender a história de Israel. Compreendido até aqui? Ok. Então vamos para os 66 livros que nós consideramos como inspirados. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis, não sei se eu vou lembrar todos de cor, mas vou tentar aqui. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Esses 5 livros são considerados livros da lei, ou seja, Pentateuco, livros da lei. Depois nós temos os livros históricos. Eu não vou citar todos os livros históricos, mas vou citar alguns para vocês entenderem. 1ª e 2ª Samuel são considerados livros históricos. Josué, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Então são livros que contam história do povo.
Nesses livros tem profecia também. Nesses livros eles têm leis também? Tem, mas primordialmente o seu conteúdo contém muito mais de história. Então é assim que a gente entende os livros da Bíblia. O Pentateuco, tem história também no Pentateuco? Tem, mas primordialmente as leis. Então são chamados Penta porque são 5, né? 5 livros da lei. Muito bem. Então, segundo grupo, livros históricos. Vocês vão estudar bibliologia, mas é muito bom começar essa aula tendo essa percepção, essa visão, esse panorama. Então nós vamos ter também os livros poéticos, que são livros que foram escritos com conteúdo muito maior de poesia. Por exemplo, Cantares de Salomão, um livro extremamente poético, um livro que fala da mulher, que fala do relacionamento do casal, e que a maioria dos teólogos interpretam e aplicam esse relacionamento homem e mulher como relacionamento de Cristo com a igreja, certo? Então nós temos ali, também nós temos um grande livro poético que é inclusive salmos, que são cânticos, música é poesia completa, não é isso? Então são livros poéticos. Já citei aqui, tem Provérbios, tem Cantares, tem Eclesiastes, mas aí nós vamos para a terceira categoria, né? Tem primeiro o Pentateuco, que é o livro da lei, depois livros históricos, depois livros poéticos. E agora nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, que são os livros proféticos. Os livros proféticos. Então, hoje nós vamos dar uma parada nos livros proféticos, mas vamos adiantar para o Novo Testamento, que nós vamos ter também livros de história, que são os evangelhos, são história e doutrina, e nós temos as cartas, que as cartas são consideradas como doutrina, que é uma interpretação dos ensinamentos de Cristo, e também de ensinamentos do Antigo Testamento, aplicado através dos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei inspirados? Quando eu estou falando inspirados, o nosso ponto de vista é que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Existe outro ponto de vista, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Na nossa visão, na nossa crença, nós entendemos que a Bíblia toda é inspirada por Deus. E aí tem as explicações quando vocês estudarem bibliologia. Então chegamos nos evangelhos, que é o livro que é considerado histórico no Novo Testamento, é o livro de Atos. E lá você vai ver profecia, você vai ver milagre, tantas coisas. Por quê que é considerado histórico? Porque ele vai contar a história de como nasceu a igreja, como ela desenvolveu, como ela espalhou por outros países, pela Ásia Menor, pela Europa, como ela chegou a muitos outros lugares. E ali vai contando toda uma história do cristianismo, ali no livro de Atos dos Apóstolos. Por isso é considerado um livro histórico. Ok? E aí nós temos profecia, que é o último livro, que é o livro de Revelação, que é exclusivamente profético. Muito bem, então, tendo esse panorama da Bíblia, dando esse passeio pela Bíblia, nós vamos retornar para os livros proféticos. E aí aqueles que entraram no grupo e que viram os slides que eu mandei, nessa introdução, nós queremos dar uma caminhada por esses slides para a gente ter uma visão daquilo que a gente vai estudar hoje. Porque nós vamos estudar numa aula de 3 horas, ou aproximadamente 3 horas, 17 livros da Bíblia. Ou seja, vai ser um resumo do resumo do resumo. Mas eu espero que esse resumo abra a mente de vocês e serve de um incentivo para que vocês continuem estudando e aprendam cada vez mais. Espero que o Espírito Santo traga lições profundas para a gente hoje no estudo dos livros proféticos. Muito bem, o profeta, segundo um professor meu de seminário, ele fazia a seguinte diferença entre o profeta e o sacerdote. Ele dizia que o sacerdote ouvia o povo e levava a voz do povo para Deus. O profeta, ao contrário, ele ouve Deus e leva a voz de Deus para o povo. Então essa diferença é muito interessante, porque o profeta funciona como um pastor, né? Que está
hoje no seu rebanho, ouvindo, sentindo os dramas, os problemas, as situações ali do rebanho, ministrando no rebanho e levando essas situações para Deus. E as pessoas que hoje são usadas profeticamente, elas ouvem de Deus, entre aspas, eu vou falar entre aspas porque eu tenho uma ressalva a fazer, elas ouvem de Deus ou acham que ouvem de Deus. Eu vou colocar essa dúvida aqui em você, porque não se julga o profeta, mas a profecia. Então, quando alguém trouxer uma profecia para você, você vai lembrar disso. Olha, tem um profeta que ouviu realmente de Deus, e Deus mandou falar com você. Mas tem aquele que acha que ouviu de Deus. E aí, no Antigo Testamento tinha isso também. Esses profetas, eles eram postos à prova pela sua profecia. No Novo Testamento, como é que nós entendemos? O ensino do apóstolo Paulo nos diz para respeitarmos o profeta, não questionarmos o profeta, mas questionar a profecia, para saber se a profecia é real, ela está dentro de um contexto bíblico, ela vai se cumprir, ela se cumpriu. Então, coloca na presença de Deus, porque hoje você tem também o privilégio de ouvir diretamente de Deus, sem interferência do profeta. É necessário o profeta? Porque você tem na Bíblia os ministérios, né? Ministério o quê? Evangelista, apóstolo, pastores, mestres e profetas. Então você tem no ministério, lá em Efésios, os 5 ministérios. Porém, hoje você poderia se dar a essa liberdade, essa intimidade de buscar a Deus, para Ele falar diretamente com você. Amém? O que os profetas do Antigo Testamento nos falam? Eu, dando uma revisada para trazer esse conteúdo com vocês, acompanhei aqui no livro, e o livro tem um conteúdo muito bom, muito forte, mas eu fiz aqui um resumo também, e me impactou muito a ideia de que esses profetas aqui do Antigo Testamento, esses 17 que escreveram esses 17 livros, na verdade 16, porque 17 livros, porque tem 2 de Jeremias, né? 2 livros de Jeremias, por isso são 17 livros. Esses profetas, eles viveram do século 8 antes de Cristo até aproximadamente o século 4 antes de Cristo. Esses profetas que a gente vai estudar. Eles profetizaram para o seu tempo, eles escreveram essas profecias para o seu tempo, via de regra eles mesmos escreveram essas profecias para o seu tempo, mas 800 anos antes de Cristo representa quase 3.000 anos, né, para nós hoje, e essas profecias continuam vivas hoje para nós. Como é que esse livro e essas profecias me influenciaram desde os 12 anos de idade, e para isso eu vivo até agora? Não tive outra visão a não ser essa visão. E observando o mundo como está, não me arrependo nada. Estou muito feliz continuar vivendo por essa visão da palavra de Deus. E parabenizo você pelo Espírito Santo ter te encontrado e você decidido continuar. Então o profeta, ele recebe uma mensagem de Deus. Via de regra, os profetas do Antigo Testamento, eles se declaravam que receberam de Deus, ouviam a palavra de Deus, Deus mandou falar, e etc. Então, eles ouviam de Deus para falar para o povo. Muito bem, o que é aqui, vamos seguindo agora os slides. Se você quiser acompanhar os slides, se tiver alguns slides aí, você vai ouvir. Os livros proféticos da Bíblia estão divididos em profetas maiores e profetas menores. Alguém arrisca, os que estão aqui, dizer por que isso? Porque tem um profeta maior e tem um profeta menor. Na igreja tem isso, tem um crente maior e tem um crente menor. Conteúdo profético. Não era a importância. A Bíblia não faz diferença na importância do profeta, nem no valor do profeta, mas pelo conteúdo. Quantidade de profecias, conteúdo, aquilo que ele falou. Muito bem. Então, quais os objetivos então de estudar os livros proféticos? Eu coloquei aqui 3 objetivos para vocês acompanharem.
entender o papel dos profetas na Bíblia. Entender o papel dos profetas na Bíblia. E conhecer essa divisão entre os profetas maiores e menores, e também buscar entender como que se aplica essa profecia daquela época para os dias de hoje. E eu já vou abrir aqui um parênteses para falar sobre isso, porque via de regra, hoje em dia, as pessoas não têm tempo de ler a Bíblia. Via de regra não tem tempo. Então vocês aqui vieram para se aprofundar, porque vocês querem aprofundar um pouco mais daquilo que houve de pregação na igreja, na internet, etc. Você é como os bereanos. Paulo chegou em Bereia para pregar, pregou o evangelho, e eles falaram: não, a gente quer ouvir bem vocês e vamos analisar o que vocês estão falando, vamos pegar aqui o texto sagrado e analisar para ver se é isso mesmo. Então vocês estão como os bereanos, ou seja, tudo aquilo que eu ouvi, a certeza é que Jesus Cristo é o Salvador, a certeza é que Jesus salva, a certeza que existe céu e inferno. Mas como que é? Quais os detalhes? O que eu preciso explicar muitas vezes para mim mesmo, para as pessoas que eu não consigo? Então é muito importante você adentrar a esse estudo da Bíblia. É importante se você ler a Bíblia toda umas 3 vezes. Irmã Paula, irmão Giovanni, irmão Giovanni, estuda, lê a Bíblia, para a gente poder depois adentrar no conhecimento da Bíblia, nos princípios da Bíblia. Então, esses 3 objetivos aqui, como que a gente vai aplicar? Então, via de regra, você pinça algum texto, por exemplo, Jeremias 11, acho que é 11, 9, estou lembrado, diz assim: eu é que sei, depois vocês procuram ver se é isso mesmo, eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de nos fazer o bem, planos de paz, não de mal, e levar vocês a alcançar o propósito que vocês desejam. Acertei? É 11, 9 mesmo? É não? É não. Então depois... Quer que eu leia para mim? Quer que eu leia para mim? Mas, não, eu quero que está esse conteúdo. Eu é que sei... Não, fala, eu estou olhando mais só. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. É isso mesmo? Procura pelo texto, que você acha o versículo rapidão. Jeremias 29, 11. 29, 11, ó. Irmãos, perdão aí, a mente que os neurônios não estão chegando não. Pastor Daniel nos ajudou em Jeremias 29, 11. Eu é que sei os planos. Eu citei esse conteúdo para dizer para vocês que nós, pela correria e até pelo hábito, nós pensamos determinados textos da Bíblia e utilizamos eles como se fosse escrito pessoalmente para nós. E esses textos ficam na nossa memória e faz efeito, é verdade, faz efeito. Porém, se a gente quiser ter um conhecimento maior, a gente precisa aprofundar. Ir lá descobrir por que esse texto foi escrito, para quem foi escrito, qual a circunstância, o que estava acontecendo com o povo naquela época. Jeremias 29, 11, né? 29, 11. Então vocês vão encontrar esse texto. Esse texto aí já tem música com esse texto. Música muito conhecida, grupos aí que cantam. E outros textos. Então você vai lá para o Salmo, por exemplo, Salmo que é livro poético, Salmo 23. Quem que não lê esse Salmo dizendo que é para você, né? Mas ele foi escrito em que contexto? Então é isso que nós precisamos entender para poder compreender melhor a Escritura, o significado daquele tempo para nós. Olha aí que bênção. E é isso que é um dos objetivos aqui da nossa aula, dos livros proféticos, é entender o contexto deles, para quem que eles falaram, por que eles falaram, que mensagem eles transmitiram. Entender que a divisão de profetas maiores e menores não é pela importância de cada um, mas pelo conteúdo, quantidade de conteúdo que eles escreveram, mas também saber o que se aplica para nós hoje, como aplicar para nós hoje. Para mim, eu acredito que aplica 100%, desde que a gente entenda o que está escrito. Muito bem. E o que é um profeta? Eu falei para vocês que o profeta é aquele que ouve de Deus e fala para o povo. Aqui nós colocamos uma palavra nabi, que significa anunciar. E vai dizer que o profeta
O profeta é aquele que ele é o porta-voz do Senhor. Não tem o porta-voz dos governos, né? Aquele que fala pelo governo, o governo quer falar alguma coisa, ele diz não, quer ir lá para a imprensa e manda o seu porta-voz, o assessor de imprensa, alguma coisa assim, ele vai lá e fala. O profeta é o porta-voz de Deus. Então hoje, quando a gente prega, você pode estar profetizando pela palavra. A profecia não é só aquela que você diz, olha, Deus falou comigo assim, assim, não. Mas quando você pega a palavra, interpreta da forma correta e aplica, você está profetizando sobre a vida das pessoas. E você tem que ter responsabilidade de buscar entender o melhor possível, de pedir o Espírito Santo para não deixar você incorrer em erro, para que as pessoas que te ouvem sejam abençoadas. Você termina, em certa forma, em certa medida, sendo também um profeta. Você está sendo usado pela palavra e direcionado pelo Espírito Santo para pregar. Quantas vezes você já não foi na igreja com uma série de problemas e não precisou de gabinete com o pastor por causa da pregação, né? Quantas vezes? Isso é maravilhoso. Então, continuando, ele é o porta-voz de Deus. E qual é a missão dos profetas? Todos os profetas, todos esses que vocês, esses 16 profetas aqui que nós estamos estudando, são 17 livros, eles tinham algo muito em comum. Além de receber de Deus, ser porta-voz de Deus, eles tinham algo muito comum. Eles denunciavam, eles advertiam, eles cobravam a comunidade em que eles viviam. Alguns que profetizaram para o reino de Judá, outros que profetizaram para o reino de Israel. Essa profecia depois se tornou comum para todos nós. Mas alguns que profetizavam para o reino de Judá ou para o reino de Israel, Israel já dividido, né, em duas nações, eles eram comum que eles denunciassem, eles confrontavam. O verdadeiro profeta, que é um profeta embasado na Bíblia, ele não tem que preocupar se ele vai só profetizar que você vai ser abençoado, que você vai ter um carro. Ele vai te confrontar para você melhorar o seu padrão de vida diante de Deus, para você melhorar as suas atitudes. Eu pergunto, quem não precisa melhorar? Usando Jesus, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, na hora que você for confrontado pela Bíblia, pelo profeta, aceite o confronto. Depois faz aquilo que eu falei, vai analisar. Porque às vezes, se está sendo usado dele mesmo. Dando um exemplo aqui na minha época de juventude, onde tinha muita profecia, uma vez a irmã lá que era usada em profecia, profetizou lá para o rapaz lá que ele estava em adultério. Não era nem adultério, é fornicação, eu acho, né? Que não era casado. E aí ele não estava, e ele falou assim, eu vou falar uma coisa, se eu tiver feito isso, eu quero que Deus me fulmine aqui agora, porque eu sei que eu não fiz, então desafio aqui. Ela saiu envergonhada porque o jovem realmente estava no meio de uma multidão, e ele ia sair dali como ele tinha convicção, ele falou isso. Eu nunca fiz isso, mesmo quando eu penso que a profecia não está muito certa do meu lado, eu vou orar, deixa o profeta lá se corrigir com Deus. Mas a missão do profeta, a principal missão do profeta é denunciar o erro, o pecado, chamar atenção para o arrependimento e anunciar a restauração. Então tem profeta que só profetiza bênção, e tem profeta que só profetiza maldade. O que profetiza maldade quer que aconteça, fica torcendo para acontecer. Eu sonhei com você ontem, Deus me falou que você ia morrer atropelado. E tem que acontecer, porque é um profeta de Deus. Quando eu falo mesmo. Quando eu falo, tem que acontecer. Já viu desses não, né? Já viu desses? Mas o profeta do Antigo Testamento, eles eram duros. Eles confrontavam. Eles enfrentavam reis. Teve profeta, caso do profeta Naum, que profetizou, e o rei não gostou, o rei mandou chamar para que ele mudasse a profecia. Ele chegou lá, não mudou a profecia.
esse não foi encerrado ao meio, nem foi morto nessa hora não. Por quê? Porque ele tinha alguém maior, ele tinha convicção do que ele estava falando, certo? Então o profeta, ele foi colocado o seu papel na comunidade para redirecionar o povo de volta para Deus. Está aí na música, né? No final do coro da música está dizendo, ele anunciava chamando o povo de volta para Deus. Então ele falava do pecado, falava do erro e falava do arrependimento, que se arrependesse, Deus iria abençoar. Há um debate se existe profeta hoje ou não. Como é um tema polêmico, eu creio que existe sim profecia. Não sei se existe aquele ministério profético, mas existe profecia. E se você que está me ouvindo, algum de vocês aí, é usado por Deus nesse dom, porque muitos consideram o seguinte, os dons estão aí, porque o Espírito Santo distribuiu na igreja, então é para ser utilizado e ele vai usar qualquer um. Não precisa ter um ministério específico de profeta. É por isso que se faz essa diferença. Mas se você é usado com esse dom, eu vou te avisar, tem muito cuidado. Porque o nosso maior exemplo é a Bíblia. Então, se a gente só profetiza coisa ruim, tem algum erro. Se só profetiza coisa boa, tem algum erro. Certo? Aqui a Bíblia está dizendo que tem que denunciar o erro, chamar o arrependimento e profetizar a restauração. Aí sim, aí é de Deus. Amém? Continuando. Contexto dos profetas. Aqui eu já falei para vocês que foi o período do século 8º a.C. ao 4º a.C. Por quê? Porque antes de Jesus o tempo vai contando decrescendo, né? Decrescendo. Então, século 8 a.C., está distante de Cristo 800 anos. Aí vem chegando mais para perto de Cristo, século 4 a.C., está mais perto de Cristo 400 anos. Então é decrescente. Depois de Cristo, aí que vai crescer novamente, porque Cristo é o referencial de tudo, até da história. Amém? Jesus é o centro de tudo, irmão. Jesus é o centro da profecia. Eu acho que aqui nós vamos ter isso, mas eu já estou adiantando para vocês. O centro da Bíblia, que eu fiz aquele resumo panorâmico da Bíblia, eu não falei isso, agora eu vou aproveitar para falar. O centro da Bíblia é Jesus. Se a gente for usar uma palavra, vamos usar o Redentor. Resumo da Bíblia, redenção. Existe um Redentor. Antigo Testamento, o Redentor virá. Evangelhos e Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, o Redentor veio. Amém? Profecias e Apocalipse, o Redentor voltará. Aleluia. Então o centro da profecia, tanto daquele tempo como de hoje, tem que ser Jesus. E Jesus veio fazer o quê? Veio confrontar dos erros, anunciar o arrependimento e a restauração. É isso, o profeta tem que fazer isso. Tem que ser usado dessa forma. Continuando, divisão dos profetas. Aí nós temos profetas maiores. Vamos agora ler aqui, eu abri aqui no início, mas aqui no nosso resumo está aí também, nos slides também. Divisão dos profetas. Os profetas maiores são 5 livros, mas são 4 profetas, não é isso? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí nós temos aqui, tem mais um aqui, Lamentações. Não, Lamentações é um livro escrito por Jeremias. Então, são 4 profetas, considerados profetas maiores, pelo seu conteúdo, pelo seu escrito, que foi muito mais do que os outros que escreveram pouco, mas com muita importância. Porém, esses são considerados profetas maiores. E Jeremias escreveu o livro também, além do livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias. E aí eu vou adiantar, porque até eu acho que vocês memorizaram, vocês vão acertar uma questão da prova, tá? Quem era o profeta chorão da Bíblia? Então você já sabe essa resposta. Está lá no questionário, tipo dando uma olhada. Então Jeremias era o profeta chorão e nenhum outro. Profetas menores, são 12 livros. Aí, eu quando estudava, eu criei uma ordem de letras para memorizar, para conseguir falar o nome desses profetas. Vou ver
se eu consigo falar. A ordem era assim: O-J-A, O-J-A, que era Oséias, Joel e Amós. O-J-A, Oséias, Joel e Amós. O-J-M, é o que? Obadias, Jonas e Miqueias. N-H-S, Naum, Abacuque, Sofonias. A-G-M, A-Z-M, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, olha, até que minha memória está muito ruim, não, né? Então eu criei isso aí para memorizar os profetas menores, né? Os 12 profetas menores. Então nós temos aí todos esses livros, profetas maiores e menores, entendendo. Vamos na continuação. Isaías. Eu vou dar uma caminhada por todos os profetas, para fazer um resumo, como eu falei para vocês, tá bom? E depois eu vou voltar para Isaías. Por quê? Eu acredito que a nossa aula não dá para aprofundar em todos os profetas. Mas Isaías, por ser considerado o evangelho do Antigo Testamento, eu acho que é importante a gente ver alguma coisa a mais do livro de Isaías hoje. Vamos ver se a gente consegue. Então vamos só um resumo aqui de Isaías. Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento. Por que, irmã Paula? Por que, pastor Daniel? Que Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento. Eu vou dar a resposta para vocês, tem muita gente distante. Porque Isaías é o livro que mais detalha sobre Jesus. É como se ele estivesse olhando para frente e vendo Jesus nos seus mínimos detalhes, suas características. Então ele é considerado o evangelho do Antigo Testamento. Ele também fala muito sobre purificação de pecados, não é isso? Purificação de pecados, perdão de pecados, restauração. Então é um verdadeiro evangelho do Antigo Testamento. Então o destaque aqui, ênfase dele: santidade, juízo e o Messias. Olha, santidade, ele está confrontando o povo pelo pecado, né? O pecado. E lá no capítulo 1, meu Deus, ali tem ferida desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Ele era considerado leproso, né? Pecado estava lá no corpo inteiro. Então ele vai anunciar a necessidade de santidade, o juízo. Porque eu falei que Deus falava, os profetas falavam sobre a restauração e falavam também sobre arrependimento, mas eu esqueci de falar sobre o juízo. A maioria deles fala: o que é juízo? É você enfrentar o juiz lá com a sentença de condenação. Ou seja, precisa arrepender para poder ser abençoado, certo? Então ele fala muito sobre isso, sobre a santidade e o juízo, e anuncia o Messias. Vamos seguir. Nós temos ainda algum tempinho, né? Eu estou aqui olhando o meu relógio, tem um tempinho aí. Vamos seguir com Jeremias. Jeremias também é um profeta, um dos profetas maiores. Tem muito conteúdo que nós trazemos para a nossa atualidade de Jeremias também. Mas ele era conhecido, como eu já falei, como o profeta chorão. Qual era o tema, além do que eu já falei, da cobrança, do confronto que ele fazia? Um dos temas principais dele, pelo qual ele muito sofreu, era sobre a queda de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém será invadida, serão levados cativos. Agora, olha que mensagem difícil para o profeta. Falar para o rei, falar para os parentes, para os amigos, para os demais profetas. E aí, ele foi um dos profetas mais incompreendidos do seu tempo. Tanto que ele foi incompreendido, que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou uma leva de cativos, ele não foi levado, ele ficou. E aqueles que ficaram disseram que iam para o Egito. Ele profetizou para eles não irem para o Egito. Eles não só foram para o Egito, como levaram ele, obrigaram ele a ir. Você acredita? O profeta falou: não vão para o Egito. Olha como o coração era duro. Será que hoje ainda existe isso? Gente assim com esse coração, além deles desobedecerem a profecia,
eles levaram também. Ou seja, eles não se arrependeram no seu tempo. Pastor, os profetas tiveram sucesso na sua mensagem no seu tempo? Via de regra, não. Poucos profetas foram ouvidos no seu tempo. Foram ouvidos e seguidos. Alguns, mas o povo, a maioria era contra o profeta. Você tem uma noção, porque falavam sobre os erros. Confrontaram o pecado. Quem gosta de ser confrontado? A pessoa, hein? Mas quem gosta vai melhorar de vida, não vai? Então o tema dele era a queda de Jerusalém, mas ele falava também sobre a nova aliança. E a nova aliança vai apontar para quem? Para Jesus. Vamos para outro Lamentações. Lamentações é do mesmo, mas eu vou ler o resumo que eu escrevi aqui para vocês. São poemas sobre a destruição de Jerusalém. Olha, apesar de ser um livro profético, é também um livro poético. Só que ele está no rol dos livros proféticos. Você viu? Lamentações são poemas, é poesia pura, mas dentro do contexto profético. Então, ensinam arrependimento e esperança. Aí tem o conteúdo aqui de Jeremias, que eu até fiz uma música esses dias. Tem esse conteúdo aqui. Fala sobre Raquel chorando pelos seus filhos e não querendo ser consolada, porque eles já não mais existiam. Eu coloquei esse verso dentro de uma música, pensando na maldade que está existindo no mundo hoje, nas guerras, nos assassinatos, as bombas que caem nesses países aí que matam muitas crianças. E essas mães estão como Raquel, não estão, irmãos? Quem que vai consolar uma mãe dessa? A bomba caiu e matou seus filhos. Então, está aqui o livro de Jeremias, atualíssimo para hoje, atualíssimo. As mães sofrendo, inocentes, não fez nada. Agora, diz que a guerra são alguns velhos que têm raiva um do outro e pegam os novos para brigar por eles. Diz que a guerra é isso. São os velhos com raiva um do outro, pegam o novo. Então está aqui a lamentação de Jeremias, sofrimento de Jeremias. Vamos para Ezequiel, resumo do resumo. Profeta do exílio, visões fortes, glória de Deus, ossos secos, etc. Olha, esse profeta aqui, ele está no paralelo de Daniel e de Apocalipse, tá? Para entender o fim dos tempos, quando você estuda escatologia, você vai obrigatoriamente ter que ler esse livro de Ezequiel, que é um livro também de muita revelação, e Daniel e Apocalipse, então vai estudar juntos. Geralmente se estuda Daniel e Apocalipse, mas Ezequiel, ele é um livro totalmente profético. Ele é um livro das profecias de Ezequiel, que foram profetizadas no exílio na Babilônia durante os 70 anos, que foi profetizado por Jeremias. Jeremias falou: olha, é 70 anos de cativeiro lá. E cumpriu tudo certinho, 70 anos. Antes dos 70 não volta, não adianta. E aí vem o profeta Jeremias e também o profeta Ezequiel falar para o povo: olha, pode construir casas aí, pode gerar filho aí no cativeiro, você não vai embora agora não se preocupa com isso não. Não vai acabar agora. Mas quando chegar o tempo, Deus vai fazer. É que está lá no 29:11. Aquela profecia ali é a conclusão desse texto, desse conteúdo que Jeremias está falando para eles: ó, constrói casa, vai viver bem e tal. Mas o Senhor dizendo: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Vocês vão voltar. Na próxima geração. Mas para frente. E aí, irmãos, Israel, a nação hoje sobrevivente que mais foi invadida e que mais foi levado para o cativeiro. E aí vocês vão ver um resultado, o positivo, vocês vão ver o resultado. No final vou falar alguma coisa sobre isso, porque Israel passou pelos desertos, pelos tratamentos de Deus, pelo que atualmente os pregadores chamam de processo, né? Você quer a bênção, mas não quer passar pelo processo, não é isso? Tem jeito não. É preciso, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Vocês estão me vendo eu sorrindo aqui, com ponto meia de idade, vocês estão vendo eu sorrindo? Mas o processo que eu já passei, irmão. Eu estou sorrindo por quê? Porque eu cheguei em Canaã
Estou glorificando a Deus, ô Senhor, agora é Canaã. Mantém na Canaã. Porque, irmão, processo que o povo de Deus passou. E você pode passar? Pode passar sim, no dia que pode passar. O meu processo, eu considero que o meu processo não foi assim, Deus que planejou. O Deus disse, não, vai precisar passar por esse processo. Eu me precipitei, vamos dizer assim, em algumas coisas que eu fiz, sem planejar, sem perguntar a Deus. Irmãos, olhe, é difícil saber a vontade de Deus? Não, não é difícil. Você tem que orar, que é andar perto de Deus, se dedicar a Deus e se deixar quebrantar por Ele. O profeta era assim. O profeta ele era dominado por Deus, é tanto que ele entregava seu pescoço à forca, se fosse preciso, a guilhotina, para obedecer a Deus, porque ele sabia que era o melhor. Então, é benção. O processo é difícil, Ezequiel lá no exílio. Mas Deus mostrou coisas grandiosas para ele, inclusive a questão do Vale dos Ossos Secos. É um recorte de Ezequiel que todo mundo conhece hoje em dia, não é? Tem música sobre o Vale dos Ossos Secos, todo mundo conhece esse recorte do livro de Ezequiel, que na verdade foi escrito para falar o quê? Para falar para Israel. Olha aí, o contexto da época. Olha aqui, só aproveitando, já entrando aqui um pouco, tá? Qual o contexto da época de Ezequiel? O povo estava no cativeiro, o povo estava desorganizado. A nação, como nação, tinha se acabado. Agora Israel tinha alguns hábitos, alguns costumes que faziam eles sobreviverem para onde eles fossem. Que era casar entre si, que era preservar a lei, preservar a fé. Apesar que muitos desviaram e tal, para seguir outros deuses, mas eles tinham essa cultura de preservação. Então, irmãos, esse povo que estava desolado, destruído, Deus mostrou para Ezequiel um vale de ossos secos, representando o povo de Israel caído. Não eram mortos reais, eram mortos como nação. Mortos como nação. Deus mostrou o vale e falou para ele, olha, tem como esses ossos aqui reviver, ganhar vida e reviver? Ele falou, Senhor, não sei, tu sabes. E aí houve aquele processo, né, do vento do Espírito e tal, profetiza sobre os ossos, ele profetizou e tal, e aí os ossos foram encostando uns nos outros e tal, e criando os nervos, né, as ligaduras, os tecidos do corpo dele e tal, e depois ganharam vida e viram um grande exército. Ele disse, assim eu vou fazer com o meu povo de Israel. Eles vão ser restaurados, ser levantados, e foram restaurados naquela época, perderam novamente, depois, no ano 70 da era cristã também foi devastado, mas Deus levantou aquele exército, estava espalhado pelo mundo todo, estava morto, acabado, trouxe de novo para a terra, e está lá. E segundo a Bíblia ninguém tira, eu acredito. Amém? Glória a Deus, continuando. Então Daniel, esse é um dos profetas mais estudado por nós, né? Mais trazido por quê? Porque conta também uma história da sua juventude, é muito usado, né, nos congressos de jovens. Ele era também da linhagem, assim como Isaías era da linhagem real, Daniel também era da linhagem real. Era um menino culto, cerca de 12, 13, aqui em 12 a 15 anos, quando ele foi levado. Era culto, conhecedor da palavra, mas conhecedor também dos conteúdos da época, mas era muito temente a Deus. Então ele se tornou um exemplo, um modelo para nós, para a nossa geração, para mim, quando eu era jovem, e para muitos outros, e precisa ser repetida essa história de Daniel, porque ele foi levado cativo, juntamente com seus outros 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que foram levados junto com ele, e passaram pela experiência juntos, e foram fiéis a Deus, quando eles foram provados. Irmãos, eu muitas vezes sinto muita comoção no meu coração, quando eu vejo uma pessoa ser testada por Deus. Eu vejo que está sendo testado por Deus e não resiste. Porque como que vai conseguir? Como que vai cantar o hino da vitória lá do outro lado, né? Como Miriam, não é verdade? É complicado isso. E é o que eu quero falar para vocês. Persista.
Se você tem certeza que está fazendo a vontade de Deus, irmão, não dorme, não se dorme, porque Deus vai te aqui. Deus vai te levantar. Então, tem as histórias aqui, né, do nosso Daniel, né? Fidelidade a Deus. E também as profecias que eu já citei para vocês, as profecias dos reis. Aqui é uma linha muito clara na visão de Daniel. Primeiro, sobre a fidelidade de Deus. Segundo, sobre profecias dos últimos tempos. E delineando os reinos que viriam depois. Tudo isso já se cumpriu. E hoje nós estamos no finalzinho, né, das profecias. Estamos aí quase na 12ª hora, né? Está chegando já a hora do arrebatamento da vinda do Cordeiro. Mas Daniel, ele faz uma grande diferença entre os profetas, porque ele teve uma história própria que inspira muitos, que é a história daquele que foi tirado da sua casa, foi levado para o cativeiro e lá ele conseguiu os conduzir com sabedoria e com temor a Deus e venceu todas as batalhas que passou. Isso é uma grande prova do amor de Deus para conosco. E aí, nós vamos encontrar aqui os profetas menores. Profetas menores, aqui são 12, né? 12 mensagens. As mensagens, vou só repetir porque são as mesmas mensagens: confronto, juízo, esperança e restauração. Passando pela questão do arrependimento. Confronto, você está errado. Juízo, se não se arrepender. Agora, restauração, esperança. Olha, Deus vai restaurar. E se você, Agemiro, estiver arrependido, você entra também. Você entra nessa leva. Ou seja, a esperança que ele estava nos dando. E você vai ter a restauração. E a restauração que ele falava não era só a restauração pessoal, individual. Era a restauração como nação também. Aí nós vamos para o primeiro, Oséias. Ei, Oséias, esse Oséias aqui foi aquele que foi obrigado a casar com uma prostituta, ir lá na feira, né? E comprar lá uma prostituta e casar. Deus se mandou, né? Deus se mandou. Agora me diga uma coisa dessa. O amor de Deus como que é, né? O amor de Deus é considerado a um homem que perde, vamos dizer assim, aparentemente perde a sua honra perante a sociedade, não é verdade? Perante a sociedade, porque foi casar com alguém que nem ninguém queria. Mas como é que pode ser homenagem? Ou seja, mas não é a questão da honra, é a questão do amor. É a questão do perdão, é a questão da restauração divina. Então Deus pegou o próprio profeta, não foi uma história, não contou uma história, pegou a própria vida do profeta para exemplificar o amor dele para conosco. Primeiro no seu contexto para com o povo de Israel, mas esse amor é para com todo o povo de Deus. Vamos para o outro. Joel é outro que fala sobre o dia do Senhor. Agora, presta atenção, a maioria dos profetas, quando fala sobre o dia do Senhor, ele fala de escuridão, ele fala de sofrimento, ele fala de trevas, fala de tremor, fala de não suportar a presença de Deus. Porque o dia do Senhor é o dia que ele escolheu, no caso aqui, para juízo. Mas o dia que o Senhor escolheu também, o Senhor escolheu o dia da salvação. Não é verdade? Não tem nada na Bíblia? Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemos-nos nele, não é isso? Mas esse dia aqui que Joel vai falar, ele tem duas características. Uma, a característica do juízo, ou seja, ia faltar alimentação. A alimentação que não faltasse pela seca, pela falta de chuva, ia faltar pelos gafanhotos, não é isso? Hoje nós temos a mensagem dos gafanhotos para exemplificar o lado espiritual, o lado da prosperidade, etc. Muita gente pregando sobre isso. E os gafanhotos, naquela época, eles representam para nós os demônios, mas eram gafanhotos mesmo, nuvens de gafanhotos que vieram
para destruir as plantações. E ali era um dia de juízo de Deus sobre pecados que não foram arrependidos, que não se arrependeram. Porém, o próprio Joel, que anunciou essas pragas, ele vai dizer que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O mesmo, veja bem, que a tônica é a mesma. Todos os profetas vão confrontar, profetizar, trazer o arrependimento, profetizar o juízo, mas eles vão profetizar a esperança, a bênção de Deus. E quem que foi abençoado aí nessa profecia de Joel? Nós. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém? E aí, vamos continuando, mais um profeta, o profeta Amós. Justiça social e condenação da hipocrisia. Eu vou falar para vocês sobre uma coisa aqui que alguns chamam de pensamento holístico. Eu falo de mente multifocal. Mente multifocal. Que tem pessoas que têm dificuldade de ver a Bíblia como um todo. Tem gente que acha que o social não é do Antigo Testamento, que começou lá no Novo Testamento. O social é um regime de governo tal. Não, o social veio da Bíblia. Não existia, viu, irmão, trabalho social antigamente em lugar nenhum. Antes de ser ensinado no Antigo Testamento, e os cristãos espalharam isso pelo mundo. E daí que se copiou os trabalhos sociais. Eu amo poder fazer um trabalho social sustentável. Vou falar para vocês que o que é trabalho social sustentável para mim? É programa, projeto que você faz na igreja para desenvolver, de um modo geral. Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas eu posso falar para vocês em outro momento. Mas aqui, ele falava da justiça social. O que era isso? Os ricos explorando os pobres, os mesmos irmãos da mesma família. E você vai ter lá, quem está em casa vai olhar Deuteronômio capítulo 15, depois pode olhar depois, se quiser dar uma olhada até agora, Deuteronômio capítulo 15. Eu vou citar para vocês aqui a ideia do Deuteronômio capítulo 15, do 1 até o 10 mais ou menos. Qual é a ideia que passa Deuteronômio capítulo 15? Essa ideia aqui da justiça social. O que é, resumidamente? Resumidamente é o seguinte: você vai ter a lei 50 e 50 anos, a lei em que as pessoas que conquistaram a terra de Canaã, todos eles receberam propriedade, sim ou não? Quem entrou com Josué, todas as famílias receberam propriedade, sim ou não? Sim. Então na lei, o que Moisés colocou na lei? Se alguém que tem propriedade precisar vender a sua propriedade, por alguma circunstância, vai vender para o seu irmão, certo? Então vai ter o ano do jubileu, que é 50 anos depois, ele tem que devolver essa propriedade gratuitamente para o irmão ou para o descendente, se o irmão já tiver morrido. Era uma lei de justiça social, ou seja, você na verdade não comprava a propriedade, comprava o direito de explorar aquela propriedade por 50 anos. Entendeu? Por 50 anos. Então não tinha como ter sem terra lá em Israel, se eles obedecessem. A questão é que o coração do homem é muito duro. E lá no capítulo 15 é a lei da remissão das dívidas. No Brasil, se você dever a bancos financeiros, etc., cartão de crédito, e passar 5 anos não der conta de pagar, eles perdem o direito de te cobrar, mas você continua devendo. Em Israel, lá nesse capítulo de Deuteronômio, capítulo 15, que eu falei para vocês, isso, se você pegasse emprestado do seu irmão e em 7 anos não desse conta de pagar, ele perdoava toda a dívida. Era a lei do perdão da dívida, era a lei da justiça social. E o que Deus garantia para o credor? Porque o credor perdeu o seu dinheiro, não é verdade? O que Deus garantia? Dizer assim: olha, não endureça o teu coração como for chegando o 7º ano e teu irmão não te pagou ainda. Eita glória, né? Não endureça o teu coração, porque se você fizer isso, por estar obedecendo a Deus, eu vou te abençoar muito mais, eu vou te multiplicar, e você vai crescer muito mais.
Então, era essa a justiça social, ok? De Amós.